Capítulo 74. O ciclo da vida e da morte e sua evolução. Essa hereditariedade psíquica é a base, com significado e função fundamentais, do alternado ciclo da vida e da morte. Na evolução darwiniana, vistes apenas a progressão das formas orgânicas. Inevitavelmente, esbarraríeis nessa última consequência do psiquismo, o qual, porém, constituindo a íntima causa determinante, permaneceu na sombra para vós. Dessa maneira, o fio condutor de todo o processo vos escapou, fazendo que o acúmulo dos valores psíquicos, bem como a manutenção em linha de continuidade de tantos fenômenos constantemente interrompidos pela morte, permanecessem um mistério para vós. O que evolui não são as formas, mas sim o princípio espiritual, que é a causa delas e as plasma, possuindo o indestrutível poder de sempre reconstruí-las. Se a natureza conserva uma indiferença suprema diante da morte, é porque, substancialmente, a morte não destrói nada, tanto que, apesar das contínuas mortes, a vida prossegue triunfante. Na morte, nada é destruído, nem como matéria, nem como espírito. De um lado, a matéria abandonada torna a descer a um nível inferior e é retomada num ciclo mais baixo de vida. De outro lado, o psiquismo reassume seu dinamismo e, reunindo os valores espirituais, sobe imaterial e invisível até se equilibrar em seu próprio nível, de acordo com seu peso específico. Assim como a natureza pinta os mais maravilhosos quadros com luzes e cores harmoniosas, para depois despreocupadamente deixá-los se desvanecerem, pois é rica de beleza e sabe reconstruí-los mais belos ainda, também a vida, com a química do plasma, dirigida pelas íntimas forças e sabedoria do psiquismo, modela as mais maravilhosas formas de beleza para depois deixá-las murchar e morrer, porque sabe refazê-las prontamente em outras mais belas ainda, numa infinita prodigalidade de germes. A morte não prejudica de modo algum o princípio da vida, que permanece intacto e é continuamente rejuvenescido com essa constante renovação através da morte. Se a natureza não teme nem evita a morte, é porque a morte constitui condição de vida e, portanto, não desperdiça nada da essência de sua economia. A natureza sabe que a substância é indestrutível e que, portanto, nada jamais pode se perder, nem como quantidade, nem como qualidade. Sabe que tudo ressurge da morte, ressurge o corpo no ciclo das trocas orgânicas, ressurge o espírito no psiquismo diretor. O que é a morte, então? Que estranha evaporação de consciência é essa pela qual, num átimo, o organismo passa do movimento à imobilidade, da sensibilidade à passividade inerte? Olhais assustados aquele corpo morto e em vão lhe pedis que torne a dar à vossa sensação a centelha da vida apagada. Contudo, no primeiro momento, a matéria está toda ali, ainda intacta. Todos os órgãos, os tecidos e a forma estão lá. A máquina repousa completa. Falta-lhe apenas a vontade de conjunto, o psiquismo diretor, o poder central. Então a sociedade do organismo se apressa na sua dissolução, como um exército que perdeu o chefe, onde cada soldado pensa somente em si mesmo
buscando se reunir a outros exércitos onde quer que os encontre. O esplêndido edifício desaba, e outros construtores vizinhos, pouco importa se menos hábeis, apressam-se em recolher material para seus edifícios. Tudo é logo retomado e reutilizado em novo circuito, revivendo ao sol. Nada jamais pode morrer. A unidade coletiva apenas se dissolve nas unidades menores componentes. Ocorre, portanto, a separação do psiquismo, acarretando uma profunda mudança no estado da matéria. Acontece nesse fenômeno algo que vos relembra outras mudanças de estado mais simples, como a passagem da matéria do estado gasoso ao estado líquido e depois ao sólido. Existe perda de mobilidade e liberação de energia. Nada se destrói na natureza, por isso também a morte deve, por lei universal, restituir intacto aquele psiquismo que já inutilmente agora procurais encontrar naquele corpo. Não importa que o fenômeno se oculte no imponderável, escapando diante de vossos sentidos e meios de observação. Não há mais ali o psiquismo animador que havia antes. Todo o universo, obedecendo constantemente à sua lei, vos grita que aquele psiquismo não pode ter sido destruído. Assim como do mar renascem as chuvas que nele se precipitaram, também vedes esse princípio psíquico renascer a cada momento, rico de instintos, proporcionado ao ambiente e individuado, como era quando o corpo morreu. Esse é o princípio que vedes desaparecer na morte e reaparecer no nascimento. Como seria possível que apenas este ciclo, ao contrário do que acontece em todas as coisas, não se fechasse pela união de seus extremos? Assim como o que não morre não pode ter nascido, também o que existia antes do nascimento não pode morrer. O que não nasceu com a vida não morre com a morte. A lógica do universo e a voz unânime de todos os fenômenos vos levam a esta conclusão. Se a substância, apesar de mudar de forma, é indestrutível, como foi demonstrado, e se a existência de um princípio psíquico é evidente, então esse princípio tem que ser imortal. Porém, imortalidade só pode ser eternidade, implicando equilíbrio entre passado e futuro, o que significa reencarnação. Se tudo o que existe é eterno, vós que existis sois eternos. Nenhuma coisa pode jamais ser anulada. Não há lei ou autoridade humana que possa destruir a lógica e a evidência dos fenômenos. Sobrevivência do espírito é sinônimo de reencarnação. Ou se renuncia a compreender o universo, como faz o materialismo, ou se admite um plano, uma ordem e um equilíbrio, como vos afirmam todos os fatos, o que torna necessário, então, acompanhar a respectiva lógica até as últimas consequências, não sendo possível parar na metade. Vida e morte são dois contrários que se compensam, dois impulsos que garantem o equilíbrio, duas fases complementares do mesmo ciclo. Poderia então o espírito desaparecer por indistinguibilidade num grande reservatório anímico amorfo? Absurdo! Vedes que esse princípio não reaparece amorfo, mas com qualidades já prontas, porque se desenvolvem rapidamente,
manifestando as mesmas qualidades de instinto, consciência e personalidade com as quais o vistes desaparecer. A unidade reconstruída assemelha-se demais à unidade destruída para que alguém possa dizer que não é a mesma. Só assim podeis explicar a presciência do instinto e a espontaneidade de seu conhecimento, bem como o surgimento de capacidades inatas sem uma aparente formação precedente. Como poderiam os instintos, o destino e a personalidade, tão diferentes e definidos, nascerem do nada, fora da lei universal de causalidade? Eles são o passado que, em virtude dessa mesma lei, renasce sempre e jamais poderá ser destruído por morte nenhuma. É absurdo e impossível uma contínua construção e desintegração de personalidades, uma passagem do ser para o não ser, condição na qual se quebraria a cadeia de causalidades que prepara e conserva tudo. Além disso, no universo, tudo está individuado e clama eu, não havendo tais mares de inércia ou zonas de vazio. Enfim, a evolução não retrocede nem jamais aniquila, defendendo como a coisa mais preciosa os produtos de seus imensos esforços. Uma unidade coletiva tão complexa como é a individualidade humana constitui o mais elevado produto da vida, resumindo os resultados do maior trabalho da evolução. Como seria possível, então, que a vida, em sua rigorosa economia, permitisse a dispersão de seus maiores valores? Além disso, por que deveria o testemunho de vossos falazes sentidos ter um valor superior ao de vosso instinto, que diz: eu sou imortal? As religiões, os fenômenos mediúnicos, a lógica dos fatos, a voz concorde de toda a humanidade e de todos os tempos, tudo vos diz: sois imortais. O psiquismo individual sobrevive nas plantas, nos animais e no homem. O desenvolvimento embriológico, repetindo e resumindo todo o passado vivido, demonstra que na continuação da obra realizada pela vida, o princípio é sempre o mesmo. Essa indestrutível sobrevivência do passado no presente, que garante a continuidade da evolução, vos demonstra também uma identidade constante do princípio de ação. O psiquismo sobrevive e permanece com o grau de consciência já conquistado, que pode subsistir no estado imaterial incorpóreo. A morte não é igual para todos. Embora seja a mesma no corpo, ela se diferencia no espírito. Nos seres inferiores, incluindo o homem nos primeiros degraus de sua evolução, o centro psíquico perde a consciência e é arrastado pela corrente das forças da vida, apressando-se a reencontrá-la em novos organismos. O grande mar tem suas marés e, ininterruptamente, impele os princípios nas ondas do tempo, através do alternado ciclo da vida e da morte, porque esse é o caminho para subir. A evolução é uma força premente. Na natureza do dinamismo daquele princípio animador, encontra-se a permanente aspiração a sempre novas expressões e mais elevadas realizações. Essa perda temporária de consciência nos seres inferiores pode dar a eles a sensação daquele fim que o materialismo defende, mas trata-se de sensação e não de realidade. Nos homens mais evoluídos, que já entraram na fase alfa,
referente ao espírito propriamente dito, a consciência não se extingue, mas lembra, observa, prevê e depois escolhe as provas com conhecimento. A consciência é uma conquista, constituindo o prêmio por imensos esforços. No ambiente imaterial, pode subsistir no homem tudo o que nele é imaterial, aquela parte que foi pensamento elevado e sentimento não preso às formas. Tudo que é baixo constitui trevas. No alto estão a luz e a liberdade. Mas por meio de sua ininterrupta luta para refinar a matéria, a fim de poder expressar sempre mais transparentemente o espírito, a evolução vos eleva cada vez mais acima daquela morte que mais temeis, como treva da consciência, transformando-a numa passagem na qual a personalidade se abala cada vez menos, até reduzir essa transição a uma mudança de forma em que o eu permanece desperto e tranquilo. Então o homem terá vencido a morte e viverá consciente na eternidade. O progresso espiritual e moral, ao qual estão confiadas a sorte e o porvir de vosso futuro estado pessoal, é, portanto, um fenômeno biológico, tornando-se fenômeno que toca diretamente à ciência e ao interesse individual e social. A morte se reduz assim a um momento da permuta orgânica da vida, enquanto o problema da sobrevivência, enquadrado dessa maneira na perspectiva do funcionamento orgânico do universo, não pode apresentar outra solução senão em sentido afirmativo. Observai o íntimo dinamismo do fenômeno. A vida representa a fase de atividade do transformismo dinâmico psíquico. A morte representa a fase de repouso. Vimos o complexo mecanismo que, através da vida, ocorre nessa passagem da fase beta à fase alfa. Primeiro, por ação do trem eletrônico da onda dinâmica degradada, observamos a gênese dos movimentos vorticosos no sistema planetário atômico e, com isso, a formação da máquina vital em seu complexo quimismo. É a gênese do plasma, da matéria viva, cujo desenvolvimento vimos depois, em formas de organização cada vez mais complexas, da planta até o homem. Definimos, então, o circuito da energia, através das contínuas permutas de material orgânico, desde a matéria solar e de suas radiações, à planta plasmódoma, com a assimilação do carbono, ao animal plasmófago, até alcançar o elevado psiquismo humano. Finalmente vimos, como resultado último de todo esse complexo funcionamento de materiais químicos e de energia através da máquina da vida, o desenvolvimento do psiquismo em suas fases de instinto, consciência e superconsciência. Assim, o espírito se constrói através da vida. Na morte, esse trabalho se interrompe para ser retomado mais tarde e continuado. A vida produziu o psiquismo por meio de uma corrente de metabolismo químico. Naquele processo de desmaterialização ao qual aludimos, o vórtice eletrônico introduziu-se cada vez mais profundamente na matéria, deslocando o equilíbrio íntimo de suas trajetórias e a sua figura cinética, enquanto a energia, degradada ao máximo, passou através de todas essas mudanças sem ficar destruída, sendo assim encontrada por vós de passagem em passagem até o seu último termo na escala da evolução, o psiquismo.
Aqui, beta torna-se alfa. Na morte, então, o princípio mais elevado destaca-se, isolando-se de todos os princípios componentes, subjacentes e inferiores, que ele havia chamado para colaborar com seu trabalho de evolução. A elevada química da vida é deixada cair para formas mais simples. A energia não elaborada em psiquismo é restituída às correntes do ambiente. Os instrumentos de trabalho, tomados por empréstimo aos planos inferiores da matéria e da energia, são descartados para que outros os recolham. Completada a síntese da obra, o resultado e o valor da vida concentram-se no âmago dos movimentos vorticosos, na íntima estrutura cinética da substância, que os memoriza, conservando cada traço, para restituí-los no futuro. O ser volta-se sobre si mesmo e tudo sobrevive no vórtice mais íntimo. Eis aí a técnica do germe. Depois, a fase de concentração se inverterá na de descentralização, que é o processo da vida. Assim, oscilando entre periferia e centro, ação e experiência, matéria e espírito, o ser percorre a dupla respiração da qual se nutre a evolução, subida e descida, reconstrução e dissolução. Na morte, o anjo se destaca de seu pedestal e está livre. Ele voltará depois a se apoiar na terra, engolfando-se nos ciclos densos da matéria, pois somente esses ciclos propiciam uma resistência para a luta, um campo de prova para adquirir nova experiência, retemperar as próprias energias, aprofundar o íntimo movimento em direção ao centro e, assim, tornar mais complexa a sua íntima estrutura cinética. Mas a cada separação, torna-se maior o caminho já percorrido e mais evoluída a matéria plasmada. Por fim, a consciência se conservará lúcida para todos além da morte. A separação de uma matéria mais sutil não será violenta. A cisão pela morte e a reunião pelo nascimento irão se realizar sem perturbações, com o espírito permanentemente consciente e desperto. Então, Alfa terá superado a fase vida, alcançando o limiar de uma nova dimensão, na qual não mais haverá matéria, corpo e morte, porquanto a evolução traz libertação, felicidade, consciência e luz. Como navega nos espaços esse produto síntese da vida? Essa unidade psíquica é o último produto que a evolução destila em suas fases gama, beta e alfa, tocando a fase sucessiva mais X, cujas dimensões, como já vos disse, exorbitam do vosso concebível. Estando fora do espaço e do tempo, ela é a síntese da evolução completa, constituindo o germe das evoluções futuras. É uma individuação imaterial de altíssimo grau de concentração cinética, oculta de vós no imponderável. Para entrar em contato com vossos sentidos, ela tem que assumir as formas mais densas de vossa vida, percorrendo de novo em descida o caminho ascensional da evolução, o que significa revestir-se primeiro de energia e depois de matéria. Assim como a matéria, por desagregação atômica, gera energia, e a energia, no processo inverso, pode produzir matéria, também mais no alto, a energia gera o psiquismo, e o psiquismo, no processo inverso, pode produzir energia.
As fases são sempre comunicantes, subindo ou descendo, e as entidades, em suas materializações, devem percorrer de novo a direção inversa daquela percorrida por vós. Trata-se de uma inversão dos processos cinéticos, na qual ocorre, por parte do vórtice eletrônico, uma restituição da onda dinâmica, seguida de uma redução do movimento à forma mais simples de sistema planetário atômico. O último produto, dado pela unidade do psiquismo, decompõe sua síntese e torna a desenvolver, no estado atual, o potencial nele encerrado em estado latente. Esta é a técnica das materializações mediúnicas, das desmaterializações, dos transportes e de outros fenômenos semelhantes, que são fenômenos de exceção, porque a substância se encontra em movimento em todas as suas fases. O espírito vagueia depois da morte, além do espaço e do tempo, em outras dimensões. O universo oferece para ele todas as possibilidades e condições de reconstituir para si um corpo na matéria. Cada gota do infinito oceano estelar apresenta um suporte à vida, nas mais diversas condições, nas quais é possível enfrentar as provas e as experiências mais adequadas a cada tipo de individuação e a cada nível de existência. O universo é todo palpitante de vida e de consciência, ressoando incessantemente no férvido trabalho da evolução. Final do capítulo 74.